E aí, gente, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica. Sexta-feira, vamos aí preencher a nossa playlist de sociologia para falar de antropologia. Mais especificamente, Claude Lévi-Strauss, antropólogo dos mais influentes do século XX, francês, belga/francês. A gente vai falar dele hoje aqui e o seu estruturalismo. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito e curte esse vídeo, porque vocês sabem, vocês ajudam o canal a crescer. Afinal de contas, tem vídeo quase todo dia aqui. Filosofia, sociologia, história geral, história do Brasil, tem coisa pra caramba. História da arte, conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Bom, vamos lá, gente. Vamos falar então de Claude Lévi-Strauss, que é dos mais notáveis antropólogos do século XX, dos mais influentes até hoje. O Claude Lévi-Strauss, ele vai ser o grande nome, pelo menos inicialmente, o primeiro grande nome da antropologia estruturalista. Na semana passada, eu falei para vocês que existiam, de fato, semana retrasada, a gente fez uma aula de conceitos gerais de antropologia, estudo de culturas, sociedades localizadas no espaço e no tempo, e a gente falou que a antropologia, ela teve seus momentos. O século XIX foi muito pautado nas ciências da natureza, no darwinismo social. O estruturalismo do Lévi-Strauss, falei bonito, do Lévi-Strauss, ele vai ser uma forma de antropológico, um método antropológico que vai fazer muitas críticas a um pensamento de que existem as sociedades mais evoluídas ou menos evoluídas. A gente vai ver ao longo dessa aula aqui. E esse conceito do estruturalismo é porque a gente vai ver, por exemplos, aqui, que o Lévi-Strauss, ele acha em várias culturas que ele vai estudar, em várias sociedades que ele vai estudar, elementos comuns nessas sociedades, elementos que são irredutíveis, tanto no espaço quanto no tempo. Quer dizer que ele não vai se apegar para... Opa, tá saindo de foco aqui. A antropologia estruturalista, ela tenta não se apegar em espaço e tempo no sentido de que um momento tudo vai se desenvolver para ficar como era, porque esse é um pensamento, inclusive, lá do darwinismo social, que foi utilizado lá na eugenia como discurso no imperialismo do século XIX e até o século XX, né? Ele não se apega a isso, mas ele identifica estruturas, por isso o estruturalismo, nessas sociedades que prevalecem independente do espaço e do tempo. Quer dizer que não é uma questão, são análogas ao espaço e ao tempo. Então não é uma questão de que toda sociedade tem que evoluir no mesmo ritmo, vocês entenderam? E ele, agora a gente usando o método, os modelos que ele utilizou esse método de procurar relações estruturais que são consistentes nessas sociedades, principalmente através das relações de parentesco, que é bem interessante a gente pensar. Ele vai ver as relações entre maridos e esposas, entre irmãos e irmãs, entre tios e sobrinhos. Ele vai ver entre pais e filhos. Ele vai observar que essas relações entre as famílias, entre esse contexto familiar, ele vai perceber que as relações que ele vai observar aí são muito parecidas em diversas formas culturais que são baseadas em estruturas familiares. É porque nem toda sociedade é baseada em estrutura familiar. Mas ele vai perceber que em sociedades baseadas, essas estruturas elas têm algo muito parecido. Essas relações entre marido e mulher, pai e mãe, pai e filho, tio e sobrinho, irmãos e irmãs. Ele vai perceber essas estruturas consolidadas. Consolidadas também, acho que é meio estranho falar, mas irredutíveis, análogas no espaço e no tempo. E aí ele vai fazer um estudo baseando-se nisso, estudando essas estruturas familiares, essas estruturas das sociedades, para chegar, por exemplo, a estudar a proibição do incesto, o que a gente chama aí de tabu do incesto. Ele observa que em todas as sociedades praticamente com essas estruturas familiares, o incesto é algo proibido, é algo que não se vê muito bem, não se tem bons olhos, é algo proibido o incesto, sabe? De certa forma. E aí ele vai tentar estudar por quê? Porque é uma estrutura que está, então, em diversas sociedades, em diversas culturas. E aí ele vai estudar por quê? Ele tenta ir por caminhos
sabe, mais complexos, porque para fugir muito do senso comum do porquê que o incesto ele é proibido, né, em diversas sociedades. Então ele tenta não cair no discurso puramente biológico, o incesto é proibido por uma questão biológica, e muito menos também tentar discutir por conta da questão do horror. Porque ele fala, inclusive, se as sociedades têm horror ao incesto, ele não precisaria ser proibido, porque as pessoas já naturalmente teriam horror ao incesto. E aí ele vai observar, lembra que a antropologia é um estudo dessas culturas, um estudo dessas sociedades, que nas sociedades ele percebe que o incesto ele é proibido por uma questão de manutenção da família. Por uma questão de manutenção da família enquanto estrutura social. Ele percebe, ele observa que, principalmente no que diz respeito ao papel da mulher nessa sociedade. A mulher vai ter um papel fundamental na constituição dessa família, principalmente na questão biológica, tá? E na estrutura dessa sociedade. Então ele percebe que as mulheres acabam nessas sociedades elas sendo consideradas uma posse do homem. E aí o homem ele não permite, né, o marido nesse caso não vai querer permitir com que sua mulher tenha relações de parentesco, tenha relações sexuais com outras pessoas da mesma família, em questões sanguíneas. E ele prefere colocar essa mulher, tá, a sua filha, por exemplo, para fazer um casamento com um outro homem de uma outra sociedade, por exemplo, de uma outra família, por exemplo, que pensa da mesma forma. Então você vai mantendo uma estrutura social através disso, da identificação da mulher enquanto posse do homem. Então não é por uma questão sanguínea, por uma questão científica, de pensar cientificamente, porque não vai dar certo, ou simplesmente por uma questão de horror. Porque se fosse pelo horror, como eu falei para vocês, ele avisa para a gente que não precisava ser proibido, porque as pessoas já naturalmente teriam horror. É por uma questão de definir a mulher, o papel da mulher nessa estrutura social. Eu vou usar uma citação do Levi-Strauss aqui para a gente, porque explica isso, uma citação bem rápida. Prestem bem atenção. A relação global de troca que constitui o casamento é uma troca global. Não se estabelece entre um homem e uma mulher como se cada um devesse e cada um recebesse alguma coisa. Estabelece-se entre dois grupos de homens. Lembra que eu falei da posse? E a mulher. E a mulher figura aí como um dos objetos da troca, e não como um dos membros do grupo entre os quais a troca se realiza. Então, vocês entenderam? Ele percebe que essa estrutura, esse tipo de pensamento de troca entre dois homens, dois grupos familiares encabeçados, aí, formados, liderados por homem, que estabelecem essa troca para a manutenção dessa estrutura, para a manutenção dessa sociedade. E ainda falando sobre essas questões de estrutura, como a gente falou da família, o Levi-Strauss também ele entra no métier da religião também, e ele define para a gente um conceito interessante, que é o conceito de mitema. O que seria esse conceito de mitema? Ele vai estudar, vai perceber que os mitos, a mitologia das sociedades, a origem dos mitos, né, dos seres mitológicos das sociedades, são muito próximas em diversas culturas. As demandas, as necessidades, o que se pede, né, o que se envolve em questão ritual entre esses mitos, ele vai perceber que existem coisas muito parecidas, mas principalmente na origem dos mitos. Então ele fala pra gente que esse mito ele não está só, esse mito enquanto ser mitológico, tá, que eu estou falando, ele não está só, ele deriva de um outro e a sua origem deriva de outros mitos. Então ele percebe, olhando pra gente assim, pensando nas sociedades, que existe um fator estrutural até mesmo na mitologia. E aí, gente, o Levi-Strauss, Claude Lévi-Strauss, ele vai fazer algo que é muito importante, muito notável em sua antropologia. Ele vai entender um método antropológico, um método de estudo dessas culturas, que a gente precisa para poder estudar uma cultura,
cada vez menos, ou não fazer comparação com a nossa, porque assim a gente vai ter dificuldade de estudar essa outra cultura. Quando a gente faz comparação com a nossa cultura, a gente acaba julgando essa outra cultura. É o que eu já falei aqui para vocês em diversas vezes, é um conceito que a gente pega muito importante. Então ele fala pra gente, ele viajou, ele foi estudar povos nativos da Oceania, da América do Sul, inclusive, e ele vai notar, ele vai tentar se afastar, por exemplo, do eurocentrismo, de uma concepção eurocêntrica de que a Europa é o centro das atenções na questão da civilização, na questão da cultura. Então ele vai falar para a gente que é preciso se afastar desses conceitos, é preciso que a gente estude essas culturas em si, mas não fazendo uma comparação com a nossa. E aí em seu texto, que é um texto bem rápido, bem simples de entender, chamado Raça e História, que vocês podem achar na internet, em domínio público esse texto, tá? Que é bem interessante, eu indico que vocês leiam, para a gente inclusive ter argumentação, ter arcabouço teórico para fazer, por exemplo, uma redação, tá? Pesquisem Raça e História, Claude Lévi-Strauss. No Lévi-Strauss, eu tô metido pra cara. Como se eu falasse francês, né? Dá um Google aí, pesquisa, que vocês vão achar esse texto, domínio público, para poder ler, né? Para poder. E façam suas anotações. Mas o que ele vai falar pra gente? Ele vai definir pra gente aqui dois conceitos importantes: o conceito em cultura e um conceito em natureza. Vamos lá. Cultura é quando essa sociedade ela já está organizada, ela está num processo de organização em vários sentidos. Pensem em sociedades organizadas, por exemplo, como a nossa, ou outras sociedades que vocês queiram pensar. E natureza seria um momento pré-cultura, antes de iniciar essa organização. O Lévi-Strauss vai falar para a gente que é algo que vai acontecer, lembrem-se, não em uma regra de tempo e de espaço, algo que vai acontecer da natureza ser substituída pela cultura. Em seu tempo, com suas características próprias, é isso que ele está falando para a gente, que não é daquele jeito que todas as sociedades vão evoluir de uma certa maneira, que vão ficar iguais, como é, por exemplo, o darwinismo social. Não é isso. Então ele está falando que a gente sai de uma natureza, um momento pré-organizacional, para entrar numa cultura. E quanto mais elementos essa cultura for recebendo, mais complexa é essa sociedade. Porém, aí que é importante, que é a crítica, mais uma crítica que o Lévi-Strauss faz ao darwinismo social, à antropologia do século XIX. Você não pode definir essas culturas, essas sociedades, por quem está mais próximo de uma organização, cultura, ou quem está mais próximo de uma natureza. Ele está falando para a gente que a gente não pode definir aqueles que são superiores ou inferiores. Esse é o ensinamento que a gente leva para estudar ciências humanas. Porque a gente precisa estudar muitas ciências humanas, a gente estuda diversas culturas e a gente não vai entrar nessa de superiores ou inferiores. O que ele está querendo dizer é que algumas sociedades, algumas culturas acabam sendo mais complexas do que outras. E detalhe que quando a gente fala em complexas, a gente não está falando em superior, a gente não está falando que as outras são inferiores, ou então a gente não está falando que uma é melhor ou a outra é pior. São mais complexas estruturalmente do que outras. Então a gente tem que tirar a importância do pensamento do Lévi-Strauss, para o estudo da cultura é muito importante, para o estudo das sociedades, tirar essa ideia de superioridade e de inferioridade, que foi justamente o que o darwinismo social definiu através da eugenia, lá no século XIX, de falar o europeu é superior, vocês, outras sociedades, são inferiores. Nós estamos aqui para pegar suas riquezas, mas na verdade a gente usa uma desculpinha aí que é para poder civilizá-los, chegar mais perto da gente, lembrando que a gente é mais, então a gente, enquanto vocês estão evoluindo para chegar perto do que a gente também evolui para um patamar superior. Não é isso, tá? A gente não está falando de uma antropologia, essa antropologia que existia no século XIX, essa antropologia evolucionista, tá? A gente está fazendo uma crítica a essa antropologia. Então, existem conceitos bem interessantes que o Lévi-Strauss trouxe para a gente, conceitos que
que podem nos dar um arcabouço, além de fazer questões, mas dá um arcabouço teórico para fazer possíveis redações de diversos vestibulares e também do Enem. A dica que eu dou é procurem o texto que eu falei para vocês e leiam esse texto, façam suas anotações, façam lá os seus como é que fala? Fichem esse texto, tá? Bom, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e foi um enorme prazer estar aqui com vocês. Vocês sabem que é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Bom fim de semana, gente. Tchau, fui!